Bom, boa tarde a todos. Eu queria também agradecer o convite para participar do evento, informando que estou substituindo aqui Henrique Saburran, que não pôde vir, e a quem vou pedir de bom grado, quando voltar ao Brasil, uma garrafa de vinho, porque debater 4 intervenções, né, tão interessantes e, ao mesmo tempo, diversas, exige um certo esforço de síntese que eu vou procurar fazer no tempo que eu disponho, né? Eu pensei em fazer os meus comentários, primeiramente, trazendo algumas questões gerais, né, e depois, particularmente, levantar perguntas específicas a cada um dos expositores, né, que desde já ofertaram uma apresentação bastante interessante, mas eu gostaria, em especial, de destacar a intervenção da Yannick, né, da qual gostei muito, no sentido de que, na linha do que propôs o evento, de pensar um diálogo contemporâneo, né, das questões ligadas aí ao meio rural, né, entre Brasil e França, fez um esforço, um exercício, né, que me pareceu muito interessante, né, de pensar, dentro de uma perspectiva de análise comparada, de pensar a situação de 2 casos, ao mesmo tempo, tão diferentes, mas com problemas, em parte, comuns, né, ao tratar da questão fundiária, da política fundiária no Brasil e na França. Bom, a questão inicial, indo para as questões gerais, primeiramente, né, é a atualização do interesse pela terra, me parece um tema extremamente importante, tanto no Brasil quanto na Europa, né? Eu estive participando na semana passada de uma mesa redonda do lançamento de um livro de um jornalista brasileiro chamado Alceu Castilho, que publicou um livro denominado O Partido da Terra, onde ele mostra a base fundiária, né, em termos de propriedade individual de deputados e senadores, dos atuais deputados federais e senadores brasileiros, que não é nada desprezível, né? O que implica necessariamente, né, num certo constrangimento, né, em discutir e, sobretudo, votar, né, leis que digam respeito, né, à mudança nas condições de propriedade da terra, visto que parte desses representantes no Brasil, eu não sei como é isso na França nós temos tido outro problema, né, de, digamos assim, visibilidade fiscal, né? Mas, de qualquer maneira, eu diria que é uma questão interessante mostrar como, né, a dimensão fundiária atinge o centro do nervo político brasileiro no Congresso Nacional. Voltando àquilo que a Leonilde chamou a atenção, da presença e oportunidade da questão agrária na agenda política brasileira. Mas, de qualquer maneira, a terra tem sido objeto, aqui e lá, né, de um pesado conjunto de investimentos, sejam capitais nacionais, sejam capitais internacionais, naquilo que vem sendo chamado de estrangeirização da terra, ou land grabbing, né, sobretudo a partir de investimentos, por exemplo, franceses em terras no Brasil, né? Os grupos Louis Dreyfus, né, o grupo Tereos, né, tem participado ativamente na aquisição de propriedades, né, fundiárias em terras brasileiras, não só, obviamente, né, o que tem exigido uma resposta do governo, né, em termos do controle e dos limites desse movimento de estrangeirização da terra. Isto é um lado do problema, né? Outro lado do problema, que eu acho que foi apontado pela Yannick, né, é o elevadíssimo aumento do preço da terra, né? Isso aqui, na França e no Brasil, né?
Particularmente no Brasil, e aí fazendo já uma relação com a exposição da Leonilde, né, estas áreas de expansão do chamado agronegócio tiveram uma valorização do preço do hectare, né, extremamente acentuada. Lembro de um dado agora, que é a região do oeste do estado da Bahia, né, ça veut dire le cerrado brésilien, né, onde o custo do hectare estava em mais ou menos, né, 1.000 euros em 2002, né, e isso aumentou praticamente 10 vezes mais para 2012, né, mostrando que esta valorização do preço da terra, né, responde também ao movimento de maior demanda por terra, seja do agronegócio, como já lembrou a Leonilde, né, seja dos investimentos diretos estrangeiros localizados em determinadas regiões brasileiras, né, que efetivamente redinamizaram o processo especulativo da terra, né, como um ativo financeiro propriamente dito, coisa que nos demandaria, e eu não vou fazer isso agora, né, uma problematização teórica, né, sobre o significado da renda da terra no contexto da expansão capitalista na agricultura brasileira. Bom, além disso, por outro lado, nós temos problemas relacionados, né, à dificuldade de manejar, né, e, de certa maneira, regular políticas públicas que digam respeito a ordenamento territorial, né, e também a um melhor controle e repasse dos gastos públicos, né. Neste último caso, por exemplo, eu volto um pouco à fala da Yannick, né, quando mostra, né, primeiro, a forte concentração no repasse dos recursos oriundos da PAC aos agricultores franceses e uma tentativa da PAC 2006-2013, que era de uma melhor ciblage, né, destes repasses, um melhor accountability dessa política, que não foi efetivamente feito, né? E não sei se está na ordem da discussão sobre a proposta de reformulação da PAC daqui para frente, né? No caso brasileiro, o ordenamento territorial, né, eu particularmente tenho alguma dificuldade de usar a palavra governança fundiária. Eu lembro que o Comitê Foncier de Développement aqui da França, há 5 anos, produziu um excelente documento sobre o processo de sécurisation foncière, né, para discutir mecanismos de apropriação de terra, sobretudo na África, né, mas também na América Latina. Mas, se eu fizer a tradução para o caso brasileiro, segurança fundiária, eu volto ao termo utilizado pelo governo militar, né, do início da década de 80, né, que lançou mão da ideia de segurança nacional para controlar o processo fundiário, aquilo que Martins, José de Souza Martins, chamou da militarização da questão agrária. Mas há uma dificuldade muito forte de você discutir e controlar, regular as políticas de ordenamento territorial, e as tentativas no Brasil foram, de certa maneira, bastante reduzidas, né? Primeiramente, o cadastro, que a Yannick já lembrou muito bem, né? Nós temos, além de vários cadastros muito frágeis, inclusive para pensar o processo de aquisição de terras por estrangeiros, né? O que nos levaria a um processo de discussão sobre os cartórios, os registros, onde os processos de compra e venda de terras são realizados, né? Por outro lado, né, eu diria que, nessa abordagem também mais geral, né,
há, digamos assim, uma tentativa, né, de estabelecer parâmetros para pensar processos de distribuição dos ativos fundiários, né? E as falas da Sônia e do Paulo vão explorar um pouco isso, mas mostrando fortemente como essas tentativas viram-se acanhadas, né, pela, digamos assim, redinamização do mercado de terras no Brasil, né? São dois tipos de tentativas, uma delas incidindo diretamente sobre a distribuição das terras, né, particularmente pelo mecanismo de desapropriação, o que a gente está chamando aqui de reforma agrária, mas cujo ritmo cai decisivamente a partir do segundo mandato do governo Lula e, fundamentalmente, a partir do governo Dilma. Outra entrada tem sido o reconhecimento das terras de populações tradicionais, aquilo que já foi lembrado pela Leonilde, o que tem gerado não poucos conflitos, né, de demarcação existentes no Brasil. O que eu quero chamar a atenção aqui? É que está em processo de mudança, né, uma série de códigos, no caso brasileiro, não sei no caso francês, mas uma série de códigos que foram fundados fundamentalmente na era Vargas, né, e que estão sendo hoje contestados, né, sobretudo pelas lideranças conservadoras e pela expansão produtiva do agronegócio, que precisa de mais terra, né? E códigos como o Código Mineral, que pouca gente discute, né, e, fundamentalmente, o Código Florestal, que já foi lembrado aqui na mesa, né, e ainda o Código sobre os recursos hídricos, né, e o que não é menos importante. Então, essas mudanças, parte delas, com exceção do Código Florestal, que ganhou grande visibilidade na mídia, o restante passa discretamente e incide, sobretudo, sobre esse mecanismo de apropriação da terra, né? Bom, eu vou me dirigir agora aos expositores, no período que me resta, não posso avançar mais, né, para lançar algumas questões que me pareceram importantes aqui para o debate, né? Então, no caso da apresentação da Sônia, né, e aí uma pergunta que vai para a Sônia e também para a Leonilde, né, com relação ao arrefecimento, né, da luta por terra a partir dos movimentos sociais, né? Vocês acham que a recente, né, junção dos 12 principais movimentos sociais rurais no Brasil, no ano passado, né, levantando uma bandeira comum no sentido de contestar um certo imobilismo do governo Dilma na política fundiária, trará consequências mais concretas, né, naquilo que vocês estão apontando sobre a luta por terra como motor da própria política fundiária, né? Para a Sônia, em particular, né, vamos dizer assim, para usar uma expressão de um economista brasileiro, Guilherme Delgado, que, de certa maneira, caracterizou um pouco o período pela existência de uma frouxidão da política agrária, né? Esta frouxidão da política agrária, estaria ela sendo, de certa maneira, explicada, né? Eu vou usar um termo que a Nazaré falou de manhã, pela camuflagem, né, do peso das políticas sociais e de transferência de renda, né, que, de certa maneira, encapsulam políticas estruturantes diferenciadas, como a própria reforma agrária, programa de aquisição de alimentos, que foi lembrado pelo Paulo, etc., etc. Para o Paulo, justamente, e aí também uma pergunta que pode ser também dirigida à Sônia, né, volto um pouco à intervenção do Caio França, na parte da tarde, né,
que falou: é preciso pensar uma diferenciação das políticas públicas para agriculturas familiares diferenciadas, né? E aí eu gostaria de perguntar: os assentamentos rurais, né, constituiriam, per se, em situações diferenciadas que mereceriam agora políticas também diferenciadas, na medida em que o balanço que vocês fazem de algumas políticas parece indicar que algumas delas surtem efeito, como o PA, e outras não tanto, né? No caso do Paulo ainda, né, o aumento do preço da terra em áreas de forte concentração da expansão do agronegócio, como é o estado de São Paulo com a produção de etanol, e essa região particularmente que o Paulo está estudando, não desestabilizaria este, digamos assim, engajamento com a terra que você menciona como característica dos assentados, né? Ou seja, há uma pressão muito forte, inclusive, sobre áreas de reforma agrária, ou seja, áreas de assentamento. Eu concordo com os resultados que você apresenta, mas a minha questão é um pouco em termos de desafio, né? No caso da Yannick, né, eu tenho duas pequenas observações complementares. A primeira, não só ela, mas ao que foi discutido hoje aqui, acho que a agricultura familiar brasileira tem um peso significativo na oferta de alimentos para o mercado interno, mas o agronegócio também, né? Então, eu acho que a gente não pode, de certa forma, romancear a questão, né? Mas, de qualquer maneira, há também um pequeno probleminha na comparação dos censos agropecuários de 96 com 2006, o que explicam algumas diferenças de números, né? Mas isso é uma questão mais técnica. O que eu queria efetivamente tratar, né, é se esta característica do produtivismo, que informa processos tanto brasileiros quanto franceses, né, ela tem limites, né, ou há uma tendência a tornar-se cada vez mais acirrada, né? Eu lembro aqui, no caso brasileiro, a introdução da política Pronaf mais alimentos, que é uma variedade do crédito rural para a agricultura familiar, que tem um forte componente de tecnificação dos estabelecimentos agropecuários familiares, né? Indo nessa direção do produtivismo que bem lembrou a Yannick. A outra questão é sobre a ciblagem, né? Ou seja, sobre o processo de accountability das ajudas da PAC, o que informa aí o processo de desigualdade que você menciona. E uma última, Yannick, é se, tomando a comparação que você faz, que eu particularmente gostei muito, as estruturas de poder no Brasil e na França, que são muito diferentes, né? A França é um Estado centralizado. O Brasil, você tem uma descentralização em 3 esferas, né, da União, Estados e municípios, se isso traz consequências sobre o processo e a maior ou menor efetividade do ordenamento territorial. Estou acabando. E, particularmente para Leonilde, né, e aí eu finalizo, você havia dito que o significado de terra produtiva mudou. Você explicou a mudança do significado da luta pela terra, mas eu queria ouvir também o que mudou no significado de terra produtiva, né? Há também uma boa, digamos assim, fala da Leonilde sobre a questão da visibilidade ou do marketing do agronegócio brasileiro, né? Bom, se eu comparar com todos esses dados trazidos pela Sônia e pelo Paulo, que mostram também o bom desempenho dos assentamentos, por que, no caso dos assentamentos, né, estes números não chegam, né? Esses, além, obviamente, de uma diferença de poder econômico, claro, né? Mas por que a dificuldade de tornar mais visível, né, a experiência dos assentamentos rurais, a ponto da Sônia lembrar aqui a fala, um tanto quanto, eu diria, infeliz, acho que foi fora de um contexto, de um membro do governo federal,
comparando assentamentos a favelas rurais, né? Bom, é isso. Desculpe aí o tempo, mas é o que eu tentei um pouco fazer uma síntese, um apanhado das diferentes contribuições. Muito obrigado.